Essa é uma pergunta que ninguém responde. Por que o silêncio machuca mais do que as palavras? Já reparou que algumas palavras doem, mas o silêncio dói ainda mais? Não é o grito que mais machuca. Não é a discussão, não é nem a palavra dura dita no calor do momento. O que mais fere é quando alguém escolhe não dizer nada. É quando você espera uma resposta que não vem, um pedido de desculpas que nunca chega, uma explicação que fica presa no vazio. E hoje, neste vídeo, vamos falar exatamente sobre isso. Por que o silêncio machuca mais do que as palavras? Na mente, no coração e nas relações. Fica comigo até o final, porque o último ponto pode mudar completamente a forma como você lida com o silêncio das pessoas e até com o seu próprio silêncio. Antes de continuar, já deixa o like e se inscreve no canal. Isso é muito importante para o YouTube entender que esse conteúdo precisa chegar a mais pessoas que também estão sofrendo em silêncio. Se você puder apoiar ainda mais o canal e usa o Super Thanks, isso ajuda diretamente a manter esse tipo de conteúdo no ar. E se não puder, comenta aqui embaixo o que você pensa sobre esse tema. Sua opinião importa. Agora, vamos falar sobre o silêncio que machuca. O silêncio não é ausência de comunicação. Na verdade, ele é uma mensagem poderosa. Quando alguém escolhe ficar em silêncio, nosso cérebro começa a trabalhar sozinho. E quase sempre, ele vai para o pior cenário. Será que eu fiz algo errado? Eu não sou importante? Será que essa pessoa deixou de se importar comigo? As palavras, por mais duras que sejam, têm um limite. Elas machucam, mas acabam. O silêncio não. Ele fica ecoando. Nós, como seres humanos, temos uma necessidade profunda de conexão. Quando alguém se cala, especialmente alguém importante, isso ativa um medo muito antigo, o medo de ser abandonado. O silêncio é interpretado como rejeição, mesmo quando não é intencional. E o problema é que o silêncio não se explica, ele não se justifica, ele apenas abandona. Quando alguém fala algo duro, você pode discordar, pode se defender e pode reagir. Mas quando a pessoa se cala, ela tira de você até o direito de reagir. O silêncio diz sem dizer: você não merece resposta. O que você sente não é importante. Eu não vou me responsabilizar. E isso fere profundamente a autoestima. O silêncio nunca é vazio. Ele parece ausência, mas na verdade é presença intensa. Quando alguém se cala, especialmente alguém importante para nós, a mente não descansa. Ela começa a procurar explicações, motivos, respostas que não chegam. E quase sempre, essas respostas que criamos sozinhos são duras, pesadas e cruéis conosco mesmos. O silêncio faz com que a imaginação trabalhe sem limites, preenchendo o vazio com insegurança, medo e culpa. Diferente das palavras, que têm começo, meio e fim, o silêncio não se encerra. Ele fica ali, ecoando, repetindo perguntas que não encontram resposta. Existe algo profundamente humano em precisar de retorno, de confirmação, de validação. Quando isso não acontece, o cérebro interpreta o silêncio como rejeição. Mesmo que racionalmente saibamos que nem todo silêncio significa abandono, emocionalmente é muito difícil não sentir que fomos deixados de lado. O silêncio toca em um medo antigo, primitivo, que todos carregamos. O medo de não ser suficiente, de não ser importante, de não ser escolhido. Por isso, ele machuca tanto, porque não fere apenas o momento presente, mas ativa feridas antigas que muitas vezes nem sabíamos que ainda existiam. As palavras, mesmo quando duras, ainda nos dão algo concreto para lidar. Podemos discordar, responder, questionar ou até encerrar uma conversa. O silêncio, por outro lado, nos tira até isso. Ele não oferece espaço para defesa, não permite diálogo, não cria pontes, ele simplesmente fecha a porta e nos deixa do lado de fora, tentando entender o que aconteceu. Essa sensação de invisibilidade
é uma das dores mais profundas que alguém pode sentir. Não ser ouvido já machuca, mas não ser nem sequer respondido pode destruir a autoestima aos poucos. Em silêncio, quando não há palavras, criamos histórias. E raramente essas histórias são gentis conosco. Começamos a revisitar cada detalhe, cada gesto, cada frase dita no passado, tentando encontrar onde erramos. O silêncio nos leva a duvidar de nós mesmos, a questionar nosso valor e a assumir responsabilidades que muitas vezes não são nossas. Uma única frase honesta poderia encerrar esse sofrimento, mas o silêncio prolonga a dor, mantendo a ferida aberta por tempo indeterminado. Em alguns casos, o silêncio não é apenas falta de comunicação, mas uma forma de controle emocional. Ignorar, não responder, se afastar sem explicação, pode ser usado como punição. É um silêncio que machuca de propósito, que cria medo, dependência e insegurança no outro. Esse tipo de silêncio não busca paz, busca poder. Ele faz a pessoa se sentir culpada, errada, pequena, mesmo quando não fez nada para merecer isso. E quando o silêncio é usado dessa forma, ele se torna mais violento do que qualquer palavra dita com raiva. Mas nem todo silêncio nasce da maldade. Muitas pessoas se calam porque não sabem lidar com conflitos, porque têm medo de enfrentar conversas difíceis, medo de assumir erros ou de causar mais dor. O problema é que mesmo quando o silêncio vem do medo, quem fica esperando sente a dor do abandono da mesma forma. A intenção pode não ser ferir, mas o impacto emocional existe e é real. Nos relacionamentos, o silêncio tem um peso ainda maior. Relacionamentos são construídos com troca, presença e comunicação. Quando uma das partes se cala, a conexão começa a se desfazer. O outro se sente sozinho mesmo estando acompanhado. Muitas relações não terminam por causa de brigas, mas por causa de longos períodos de silêncio, onde sentimentos importantes nunca foram colocados em palavras. Às vezes, uma conversa difícil poderia salvar um vínculo. O silêncio quase sempre o enfraquece. Depois de uma decepção profunda, como uma traição ou uma grande quebra de confiança, o silêncio se torna ainda mais cruel. Quem foi ferido precisa entender, precisa ouvir, precisa sentir que sua dor é reconhecida. O silêncio, nesses casos, parece desprezo. Ele diz, sem dizer, que a dor do outro não importa o suficiente para merecer uma explicação. Isso faz com que a ferida se aprofunde e dificulta qualquer possibilidade de cura. O silêncio de um estranho pode incomodar, mas o silêncio de quem amamos machuca em um nível muito mais profundo, porque esperamos cuidado, empatia e presença emocional dessas pessoas. Quando isso não acontece, o silêncio soa como rejeição pessoal. Ele faz com que nos sintamos invisíveis exatamente para quem mais queríamos ser vistos. E existe ainda um ponto difícil, mas necessário. Às vezes, somos nós que machucamos através do silêncio. Quando evitamos conversas, quando fingimos que nada aconteceu, quando escolhemos nos calar para não lidar com sentimentos difíceis, podemos estar causando no outro a mesma dor que um dia nos feriu. O silêncio pode parecer mais fácil no momento, mas quase sempre cobra um preço alto depois. O silêncio machuca mais do que as palavras, porque ele deixa perguntas sem resposta, sentimentos sem validação e corações presos na dúvida. Nem sempre é possível dizer tudo, mas quase sempre é possível dizer algo. Se você está em silêncio hoje, pense: esse silêncio protege ou machuca? E se você está sofrendo com o silêncio de alguém, lembre-se, a ausência de resposta também é uma resposta. E muitas vezes, ela diz mais sobre o outro do que sobre você. Se você chegou até aqui, deixa o like e se inscreve no canal para ver mais vídeos como este. Isso ajuda muito o crescimento do canal e permite que esse tipo de conteúdo continue existindo.
Comenta aqui embaixo. Você já foi machucado pelo silêncio? Ou já machucou alguém ficando em silêncio? O que você faz com essa resposta pode mudar tudo.